Queridos, abra sua Bíblia, né? Deixe ela aberta em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 11 em diante. Versículo 11 até o versículo de número 18. Está escrito assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos. Quem, na continuação do versículo, quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida entrará, aleluia, glória a Deus. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Confessemos, aleluia, conhecemos o amor de Cristo, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bem, aleluia, no mundo e vendo o seu irmão necessitado e cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obras e em verdade. O último versículo 18 que nós estamos lendo, ele termina dizendo: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Vou encerrar. Aleluia, glória a Deus. Então, o primeiro ponto que nós iremos tratar nesses versículos, do versículo 11 até o versículo de número 18, nos revela que os filhos de Deus, irmãos, eles vivem em amor. Se somos filhos de Deus, a principal característica na vida daqueles que são chamados filhos de Deus é o amor que eles têm pelos seus irmãos, o amor que ele tem pelo seu próximo. E isso é bastante assim abrangente, isso é mais refinado. A palavra vai mais longe, porque esse nosso próximo não é apenas aquele que nos faz o bem. Esse nosso próximo, esses nossos irmãos, não são apenas aqueles que nos amam, pois nós conhecemos, aleluia, na palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, que se nós amarmos apenas aqueles que nos amam, nós não teremos nenhuma recompensa por isso, porque o ímpio, as pessoas que ainda estão no mundo, também amam desta forma. Eles também amam quem ama eles. Eles também perdoam aqueles que também perdoam eles. A característica do Filho de Deus, irmão, dos filhos de Deus vai mais além. Eles amam e oram por aqueles que lhe perseguem, por aqueles que lhe odeiam, por aqueles que lhe caluniam. A Bíblia fala que nós devemos amar, orar e interceder pelos nossos irmãos, aleluia, que verdadeiramente desafia o nosso amor. E verdadeiramente nós só teremos o nosso amor pelos nossos irmãos aperfeiçoado através dos desafios da vida, irmãos. Eu repito, nós só teremos o amor de Deus aperfeiçoado dentro de nós pelos desafios, por aquilo que nos desafia. Já diz o sábio que aquilo que não me desafia não me faz crescer. E isso também se aplica à nossa demonstração de amor para com a vida das pessoas. Então, quando você consegue perdoar aquele que lhe fez o mal, imagina só como o teu amor está sendo aperfeiçoado em Cristo. Quando você consegue até estender a mão a quem não te estendeu a mão, veja só como o seu amor, a sua piedade, a sua misericórdia também está sendo aperfeiçoada. Nós vemos Jesus ensinando isso lá na parábola do bom samaritano, quando ele pergunta para o doutor da lei, ou melhor dizendo, o doutor da lei pergunta a Jesus: quem é meu próximo? E o nosso próximo, amados, são aqueles que verdadeiramente, não apenas aquele que usou de misericórdia. O nosso próximo é aqueles que estão ao nosso redor e que precisamos não apenas falar, não podemos apenas amar de palavras,
e nem de língua apenas. Ao contrário, irmãos. Ao contrário, porque é muito fácil nós, você, eu, dizer que amamos as pessoas. O difícil, o que nos desafia, é nós demonstrar para essas pessoas que verdadeiramente o amor de Deus está no nosso coração e pode ser demonstrado na vida dos caras. Mas aí vem a minha pergunta para você: isso é fácil, igreja? É fácil você orar por aquele que lhe persegue? Não é fácil. É fácil você, aleluia, demonstrar misericórdia por aqueles que querem ver o teu mal? Querido, não é fácil. Mas o nosso principal modelo, que é aquele que nós devemos copiar, é Cristo. Porque Ele mesmo, sendo escolhido pela turma, pela multidão, dizendo: solta Barrabás e crucifica Jesus. Simplesmente, na cruz pendurado, Ele vendo as pessoas, os seus algozes, lhe maltratando, lhe ferindo, Ele simplesmente faz uma oração no momento de dor, irmãos. Ah, pastor, mas foi Jesus. Não, o próprio Estevão usou do próprio exemplo de Jesus para quando ele estava lá no capítulo de número 6 de Atos, capítulo 7, sendo apedrejado. E enquanto havia fôlego, enquanto havia vida no seu corpo, ele não abriu a boca para amaldiçoar aqueles que estavam apedrejando ele injustamente. Ele simplesmente lhe dizia no final, aleluia, ali na sua vida: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você acha que Estevão copiou isso de quem? Você acha que Estevão, aleluia, teve o exemplo de quem? Repetiu essa frase de quem? Repetiu do próprio Cristo, do próprio Jesus, aleluia. Quando ele ouviu os testemunhos, o meu mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos seus últimos momentos de agonia, ele olhava para a multidão e dizia: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus é o principal exemplo para nós copiar. Então, verdadeiramente, se você e eu somos filhos de Deus, devemos inclusive, se sacrificar pelos nossos irmãos. Eu não estou falando uma besteira. Ao contrário, querido, eu estou falando uma verdade que está na palavra de Deus, lá no versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida por quem, irmão? Nós devemos dar a vida por quem? Pelos irmãos. Então, eu amo, eu perdoo, eu me sacrifico, porque eu fui o primeiro beneficiado, irmão, pela morte. Eu fui o primeiro beneficiado pelo perdão e pela misericórdia de Cristo na minha vida. Eu não estou de pé porque eu sou forte, porque eu sou melhor do que alguém. Não, eu estou de pé porque eu reconheço que Ele me amou na cruz, aleluia. Ele me perdoou na cruz e Ele teve misericórdia de mim quando eu estava, aleluia, no pecado, quando eu estava caído. E é essa demonstração de amor que eu e você devemos copiar. Pastor, isso não é fácil. É verdade, eu concordo com você. Mas eu me lembro que até os discípulos, quando se aproximam de Jesus, falando sobre o perdão, os discípulos de Jesus se aproximam, dizendo: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim 7 vezes, eu devo perdoar as 7 vezes? Eu devo obedecer à lei? Aí Cristo diz: não apenas as 7 vezes, mas 70 vezes 7. Os bons de matemática aí, vai logo achar o número 490 vezes, aleluia. Ele, aleluia, 70 vezes 7, 490 vezes. Aí os discípulos, olhando para aquela resposta de Jesus, dizem assim: Senhor, então aumenta a minha fé, porque não dá. Só faltou eu dizer: não dá. Eu estou acrescentando aqui o não dá, mas porque a forma que eles falou: então, Senhor, aumenta a minha fé. Quando as coisas, irmãos, até para obedecer aquilo que está escrito, me desafia, é para os pés de Cristo que nós devemos correr e pedir ajuda. Senhor, está difícil, mas coloca o teu amor no meu coração. Senhor, me ajuda a amar o meu irmão, a perdoar aqueles que querem me fazer o mal. Me ajuda, Senhor, a estender as mãos para aqueles que necessitam, até mesmo para aqueles que um dia eu precisei de ajuda e negaram essa ajuda. Não me deixa reter a mão para com os meus irmãos. Então, amados, isso aqui
que essa palavra é uma palavra de Cristo, mas ela é atual para os nossos dias. Porque todos os dias, dentro das igrejas, e principalmente dentro de lugares que todo mundo se conhece, nós somos, irmãos, desafiados a continuar amando, a continuar juntos, a colocar de lado as nossas diferenças, aleluia, em Cristo Jesus, porque em Cristo essas diferenças são todas alinhadas, louvado seja Deus, para o bem e para o bom andamento, aleluia, glória a Deus, do corpo de Cristo na face dessa terra. Nós estamos vimos isso no domingo passado, na escola bíblica dominical. Para o bem do corpo, para o bem da igreja, as nossas diferenças são alinhadas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Olha só isso, versículo de número 15, versículo de número 15, nós vamos ler o versículo 12, olha o que ele está dizendo. Logo depois do versículo 11, o versículo 12, ele diz: não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. Aí ele faz a pergunta: e por que matou? E por que causa matou? Porque as suas obras eram más, e a do seu irmão justa. Isso aqui é bastante simples, irmãos, nós entendermos. A atitude de Caim não aconteceu do dia para a noite. A maldade de Caim não apareceu assim de uma forma instantânea, imediata, não. A maldade no coração de Caim já fazia parte da personalidade dele. A maldade no coração dele, amados irmãos, já estava, aleluia, intrínseca no seu caráter. E nós sempre falamos isso dentro da igreja. Nós sempre comentamos isso dentro da igreja, amados. Cuidado com aquilo que você pensa. Porque o pensamento, irmãos, gera o sentimento. O sentimento gera, aleluia, uma ação. E a ação praticada gera um caráter na vida do cristão. Então não acontece do dia para a noite. A maldade no coração não acontece do dia para a noite. Por que Caim matou o seu irmão? Por que Caim matou o seu irmão? E aí a Bíblia responde: porque as suas obras eram más, as suas atitudes eram más, o seu caráter, irmão, já era mau. Todavia, em contraste com o seu irmão Abel, da mesma forma, as suas obras agora eram boas. E não eram apenas obras assim de momento, não. Isso, as obras boas de Abel faziam parte do seu caráter, irmão, fazia parte da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Mas para Caim, as suas obras más denunciavam quem verdadeiramente ele era. E ele demonstrou isso através exatamente da atitude que ele fez contra o seu irmão, matando o seu próprio irmão. Querido, isso foi o primeiro homicídio no mundo. Foi o primeiro homicídio. E o primeiro homicídio aconteceu exatamente assim: um irmão matando o outro irmão. Aí no versículo de número 13, eles: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos, aleluia, glória a Deus, os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Queridos, olha o versículo final, a parte final do versículo: e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo aonde? Nele. Tem a vida eterna permanecendo nele. Querido, essa vida eterna foi aquilo que exatamente Jesus conquistou por nós. Lembra daquilo que está escrito em 1 João, no capítulo de número 2 e o versículo 25? E essa é a promessa que ele nos tem feito: a vida é eterna. Mas o versículo aqui está me dizendo que se eu não amo o meu irmão, eu não tenho vida eterna em mim mesmo. Eu não tenho vida eterna em mim mesmo. Agora olha só isso. Nós vamos colocar agora o crente que não matou alguém, não pegou o revólver, a faca, não matou fisicamente o seu irmão, em contraste com exatamente Caim,
que ele foi lá, eu não sei como ele fez isso. Eu não sei se ele pegou uma pedra, eu não sei se ele pegou um tipo de alguma madeira. Porque como era que ele vinha, como é que ele ia saber? Como é que ele conseguiria? Entendeu como conseguiria matar o seu irmão? Então, de alguma forma, ele conseguiu ali tirar a vida de Caim, de Abel. E por isso, ele recebeu a sua condenação. Querido, para nós hoje isso fica mais estreito. Porque para mim ser homicida, eu não preciso tirar a vida de ninguém, certo? Fisicamente. Para mim ser homicida, eu não preciso, amado, tirar a vida de ninguém. A Bíblia diz, a Bíblia está nos dizendo que quando eu odeio, escuta isso, quando eu odeio o meu irmão, qualquer que odeie o seu irmão, está dizendo o quê? Como é que está escrito aí no versículo da tua Bíblia? É o que, irmão? Homicida. É homicida. Só o fato de você odiar alguém, irmãos. Só o fato de eu odiar alguém já me torna um homicida. E olha só a sentença. E vocês sabem que nenhum homicida tem a vida eterna em si mesmo. Isso é sério ou não é, querido? Isso é estreito ou não é? Queridos, e eu falo assim, eu ministro assim a sua vida nesta noite. Não deixe que o ódio invada o teu coração. Não deixe que o sentimento, aleluia, de tristeza por alguém se transforme num ódio. Porque este ódio vai caracterizar, irmão, a atitude de um homicida contra alguém. E diante de Deus, isso já é um pecado consumado. Cristo é o modelo perfeito para mim e para você copiar. Porque no versículo 16 até o versículo 17, ele diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida. Olha isso, ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos seus irmãos. Aleluia, a vida pelos irmãos. Quem pois tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, e lhe cerrar ou endurecer o coração, ou fechar a sua mão, sabe, fechar a sua mão, suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Isso aqui é uma pergunta. Porque se eu vejo meu irmão padecendo, se eu vejo meu irmão sofrendo, e o tal me pede ajuda, e eu com condições simplesmente cerro as minhas entranhas, está dizendo aqui, ó, eu cerro as minhas entranhas, eu me fecho, eu endureço meu coração, eu fecho as minhas mãos. Então, com isso, aonde é que está o amor de Deus na minha vida? Não existe. Então, o nosso principal exemplo é Cristo, que se doou até a sua última gota de sangue. Nós também devemos nos doar e ajudar os nossos irmãos. Essa é a característica, irmão, dos filhos de Deus. O amor, louvado seja Deus. Esse é o primeiro ponto. Os filhos de Deus vivem em amor. Aí o versículo 18 ele diz: então, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, se nós somos filhos de Deus, aleluia, glória a Deus, não amemos de palavras e nem de língua, mas em obras e em verdade. Em obras e em verdade. Irmãos, quantos abrem a sua boca e diz que ama, mas as suas atitudes denunciam que não amam? Isso a respeito de pessoas, a respeito, aleluia, de pessoas, a respeito de Deus. Até porque, se eu digo que amo a Deus e não amo o meu irmão, a Bíblia me chama de quê? Mentiroso. Não é verdade. Porque como é que eu não consigo amar o meu irmão que eu estou vendo todos os dias e digo que amo a Deus que eu nunca vi? Pondera sobre isso, meu. Eu não posso pegar aqui a Bíblia, abrir a sua cabeça e colocar ela, não. Até porque se desse para fazer isso, com certeza faríamos. Mas não dá. A nossa missão é apenas pregar, ensinar. E para aqueles que ouvem, reter o que ouvem e colocar em prática a sua vida, irmãos. É aí que verdadeiramente se cumpre a palavra de Deus que Cristo falou. Aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, compará-los, aleluia, ao homem que edificou a casa sobre a rocha.
Oh, glória a Deus, as chuvas, as tempestades, a tormenta, as provas, as lutas, as dificuldades vieram e combateram aquela casa. Aí, todavia, esta casa não caiu, porque ela estava firmada em Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, a nossa firmeza, irmão, está em Cristo. O nosso principal exemplo de vida e conduta é Cristo. E assim como Ele amou, assim como Ele me perdoou, devemos também perdoar e amar os nossos irmãos, para que assim verdadeiramente tenhamos conhecido, sejamos conhecidos não de palavras e nem de língua, mas de obra. Louvado seja Deus, de obra e de verdade, aleluia, em que verdadeiramente eu amo os meus irmãos. Você ama os seus irmãos e se sacrifica, e se doa, e ajuda, e ora, e intercede, aleluia, glória a Deus, aqueles que estão ao seu redor. Então, o primeiro ponto que nós acabamos de ler, os filhos de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, eles vivem em amor. E por isso, amados, o cristão verdadeiro, não apenas fala de amor, mas demonstra com atitudes e práticas. O segundo ponto, que são do versículo 19 até o versículo de número, glória a Deus, versículo 19, até o versículo de número 24. Olha só isso. Esse ponto diz que os filhos de Deus vivem em confiança. Os filhos de Deus vivem em confiança. Como é que está a tua confiança em Deus? Como é que está a sua confiança em Deus? O salmista diz que muitos confiam em carros, cavalos e em cavaleiros. Mas ele diz, mas a minha confiança é no Senhor. O salmista ainda diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem o quê? Para sempre. Aí vem a minha pergunta: como está a sua confiança em Deus? E nesse sentido, no contexto que nós estamos falando aqui, nesta confiança, muitos têm perdido, irmã, a confiança do perdão dos seus pecados. O inimigo consegue acusar, o inimigo consegue colocar na mente dele, na mente dela, que ele não foi perdoado, que ele não foi perdoado. As pessoas ainda conseguem não permitir que as acusações do nosso adversário, que é mentiroso, a Bíblia diz que desde o início ele é mentiroso, ele mente, e é o pai da mentira. E o inimigo consegue enganar as pessoas, colocando, espalhando e injetando essas mentiras. Ele não te perdoou, você não é filho de Deus, ele não te ama. Oh. Então, como está a sua confiança em Deus? O coração, que a Bíblia fala que é enganoso mais do que todas as coisas, mas Deus, amados, é maior do que o nosso coração. Olha só o versículo de número 19 e o versículo 20. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos, escuta isso, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus, aleluia, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Entenda isso, amado. Esse coração aí, amado, é o nosso íntimo. Se no nosso íntimo, o meu íntimo, me denuncia, se a minha consciência me denuncia, Deus é maior do que o meu coração, e Ele verdadeiramente conhece todas as coisas. Aqui eu aprendo algo, amados, que a consciência transformada em Cristo denuncia os nossos erros. Mas só que a nossa consciência transformada em Cristo não apenas denuncia os nossos erros, ela também nos leva a recorrer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A consciência que não é transformada em Cristo, ela também acusa. Todavia, esta consciência caída
permanece caída e não vem para a luz. Então aqueles que estão com a mente ainda corrompida, caída, e lhe acusa que ele imagine Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Deus conhece, sabe o que, irmão? A motivação do meu coração. Deus conhece as motivações do meu coração. E às vezes você pode estar até agindo fisicamente, agindo até bem, mas só Deus sabe o que verdadeiramente está dentro do teu coração. Só Deus conhece. E conhecendo isso, o homem, por si mesmo, acaba, irmão, se acusando. Imagina Deus, irmão, que conhece todas as coisas. Você pensa que te conhece a si mesmo? Na verdade, irmão, quem mais nos conhece é Deus. Porque ele olha para a igreja de Éfeso, e vê a igreja trabalhando, e vê a igreja ativa, e vê a igreja, aleluia, para cima e para baixo, não para, continua. Mas ele diz assim: ei, eu tenho uma coisa contra vocês, é porque vocês abandonaram o vosso primeiro amor. Estão praticando, aleluia, estão fazendo obras boas, mas na verdade o coração de vocês está longe. Não há prazer naquilo que vocês estão fazendo mais. Não há amor daquilo que vocês estão praticando mais. E isso eu tenho contra vocês. Então o que é que eu aprendo aqui com esses versículos que nós acabamos de ler, querido? Quando você erra, você sabe que está errado. E não adianta você mentir para você mesmo, porque o próprio Deus sabe que você errou. Porque Ele é maior do que o teu coração. E Ele conhece todas as coisas. Então não adianta, irmão, se vestir de uma aparência para passar despercebido aos olhos de Deus, porque ninguém vai passar despercebido aos olhos de Deus, irmão. É pastor, é pregador, é profeta, é tocador, é cantor, aleluia. Ninguém vai passar despercebidos aos olhos de Deus. Todos nós haveremos de prestar contas diante do tribunal de Cristo. Pastor, então o que eu faço, pastor? É buscando exatamente o auxílio da palavra de Deus. E na própria epístola de João, ele diz: não pequeis, filhinhos, mas se você pecar, aleluia, não cobre o pecado não. Se você pecar, não endureça o coração não. Se você pecar, não se esconde não pequeis, mas se pecar, lembre, vocês têm um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Ele é o meu e o teu advogado, aleluia, glória a Deus. Quem acredita nisso, irmãos? Escute. No versículo de número 21 e 22, ele diz: amados, se o vosso coração não nos condena, então temos confiança para com Deus. E esta confiança, ela é demonstrada, louvado seja Deus, e é qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ei, queridos, tem gente fazendo coisa errada e usando esse versículo para dizer: o meu coração não está me condenando, Deus também não me condena não. Tem gente que compra e não paga, mas o meu coração não está me condenando, então Deus também não me condena não. Eu posso aqui enumerar várias coisas aqui erradas em áreas específicas da nossa vida, e pegamos um versículo separado de contexto para justificar os nossos erros, dizendo: se o meu coração não me condena, Deus também não me condena. Isso, irmão, é uma mentira. Esse contexto que o mundo vai pregar, o mundo não, as pessoas que estão dentro das igrejas, fazendo as coisas erradas, mentindo, traindo, roubando, se drogando, bebendo, e diz: o meu coração não me condena. Trocando mensagens e diz: o meu coração não me condena. Meu Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Mas só que o versículo 22 existe para colocar por terra, irmão, essa heresia, essa mentira do adversário, quando ele diz: e qualquer coisa que lhe pedirmos, não é em pecado não é em desobediência não é no engano não, irmão. Dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. Ei,
Deus, a palavra do Senhor, irmãos. O coração que não me condena é o coração, aleluia, que está verdadeiramente ligado e abraçado com a verdade do Evangelho, com o amor de Deus, aleluia, com a sinceridade, louvado seja Deus, do meu coração e do seu. Aí ele continua dizendo, então, eu posso entrar com confiança, porque ele vai me ouvir. Por que ele vai me ouvir? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos, olha isso aqui, e fazemos o que é agradável, oh glória, e fazemos o que é agradável à sua vista. Está vendo, irmão? Está vendo isso? Não é o coração não, queridos. O coração do homem caído nunca vai agradar a Deus, irmão. E Deus nunca vai aplaudir o coração, a atitude de um coração caído, irmão, pecaminoso, onde está a maldade. Temos confiança de entrar na presença de Deus e entendemos que Ele nos ouve porque obedecemos os seus mandamentos e também, louvado seja o nome santo do Senhor, obedecemos os seus mandamentos e também, aleluia, fazemos obras, práticas, o que é agradável à sua vista. Agora eu quero me perguntar, o que é, aleluia, agradável? Ou o que é que Deus vê? Deus vê apenas as nossas obras, as mãos? O que é que Deus vê? Deus só vê o exterior, por fora. O que Deus vê? O que os olhos de Deus vê? Deus vê também o que está por dentro, irmão. Deus vê as nossas atitudes, mas Deus também vê a nossa intenção. Oh Deus amado, aleluia. Por isso, exatamente por isso, irmão, que Ele, aleluia, Ele, o nosso Deus, aleluia, glória a Deus, contempla o nosso coração, as nossas obras, as nossas atitudes e as motivações que há dentro de nós. Ele enxerga, Ele contempla, mas aqueles que estão em obediência a Deus podem entrar com confiança na sua presença, porque entendem que as suas orações serão ouvidas, respondidas. Oh, aleluia, quem crê nessa palavra, aleluia, glória a Deus, quem crê nesta palavra, aleluia. Orações respondidas vem de corações, aleluia, obedientes a Deus, irmãos. Corações transformados, corações, aleluia, louvado seja Deus, transformados pelo seu amor, aleluia, em nossas vidas. Versículo de número 23 e 24 diz assim: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do Filho de Jesus, creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nós amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos está onde? Está nele, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, porque o Espírito que nos tem falado, pelo Espírito que nos tem, oh glória a Deus, falado. Oh glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Então o mandamento de Deus, irmão, é crer em Cristo e amar os outros, é acreditar na sua obra redentora, é confiar nele, mas é também amar os nossos irmãos. A principal característica que tem que ser vista na minha e na tua vida pelas pessoas lá fora, amados, é o nosso amor. Peraí, eu conheço o irmão que não prega, rapaz. O irmão prega com amor. O irmão ensina com amor. O irmão zela, e o irmão zela com amor. A irmã louva com amor. O irmão toca com amor. Oh, aleluia. Os irmãos ajudam, e os irmãos ajudam com amor verdadeiro. Esse é o mandamento de Deus para a nossa vida: crer em Cristo e amar os nossos irmãos, amar os outros, e com isso teremos a vida eterna. É o que importa, irmão. Aleluia. Você ama verdadeiramente o seu irmão, demonstra isso com atitude, aleluia, com obras, louvado seja Deus. Crê em Cristo, entra na sua presença com confiança, porque você obedece os mandamentos e crê que Ele está ouvindo as suas orações e que Ele vai responder as mesmas, louvado seja Deus. E no final de tudo isso, você tem a vida eterna dentro de você. Oh, aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. A prova de que permanecemos ou pertencemos a Ele, irmãos, é o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo é o penhor,
O Espírito Santo, aleluia, é o selo de Deus dizendo, aleluia, eu comprei eles, e o meu selo na vida deles é o Espírito que neles habita, aleluia. É por isso que na história, louvado seja o nome santo do Senhor, os judeus, aleluia, diziam, aleluia, só pode, aleluia, ter salvação aqueles que obedeceram a lei, aqueles que circuncidaram, aleluia. Mas só que Pedro, o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, quando pregava a palavra para os gentios, eles logo eram selados pelo Espírito Santo, mostrando, louvado seja o nome santo do Senhor, que aqueles que iam crendo na pessoa bendita de Jesus já pertenciam a Deus, porque Deus já dava o seu Espírito a eles, aleluia. E você foi selado pelo Espírito, você também recebeu o Espírito, você pertence a Ele, e nesta noite eu te convido para adorá-lo e exaltá-lo, aleluia, e com confiança gozar da vida eterna que Ele te deu, aleluia. É o Espírito Santo, irmão. O Filho de Deus, ele tem paz, o Filho de Deus tem segurança, o Filho de Deus tem esperança, porque sabe que está em Cristo, porque sabe que a sua vida está guardada em Cristo, porque sabe que a sua fé está em Cristo, porque sabe que a sua esperança é Cristo, aleluia. Porque está esperando em Cristo, está esperando por Cristo, aleluia. Espera, aleluia, na promessa de Cristo, louvado seja Deus, aleluia. Essa é a nossa esperança. E para mim aplicar esta palavra, eu quero declarar algo que o capítulo 3, irmão, revela exatamente o Filho de Deus. Se identifica por 3 marcas. A primeira, santidade. Lembra? Sem santidade ninguém verá Deus. Eu acho interessante o autor aos Hebreus, no capítulo de número 14, versículo 12. Ele diz assim, ó, pegando exatamente o contexto aqui, ó, do capítulo de João: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A marca do Filho de Deus, irmão, é a santidade. Não vive, o crente não vive na prática do pecado. A segunda marca, irmão, na vida do Filho de Deus, o amor. Ele não odeia, mas doa a sua vida pelo próximo. E esse próximo, aleluia, haverá mais recompensa diante de Deus, é que se esse próximo não querer ser o teu próximo. É difícil, né? É complicado, mas o nosso amor precisa ser desafiado para também ser aperfeiçoado. E a terceira, para terminar, o Filho de Deus vive seguro em Cristo e cheio do Espírito Santo, aleluia. O Filho de Deus vive seguro em Cristo, aleluia, glória a Deus, e cheio do Espírito Santo, aleluia. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Você pode nesta noite se colocar de pé, querido. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Estamos refletindo, irmão, a santidade dos filhos de Deus? Ou ainda temos marcas do mundo? O que é isso, pastor? Eu saio do mundo, mas o mundo ainda não saiu de mim. Eu saio do mundo fisicamente, às vezes nem fisicamente, né, irmão? Só teoricamente eu saio do mundo, mas o mundo ainda não saiu de mim. Os mesmos pensamentos, as mesmas práticas, o mundo ainda não saiu de mim. Pastor, o que eu faço? Corre para Jesus. Ele está aqui nesta noite, Ele perdoa. Ele está aqui nesta noite e o seu Espírito, aleluia, é derramado, aleluia, louvado seja Deus, para purificar os seus pecados. Oh, aleluia. Aleluia.